Ainda de luto, o empresário voltou mais cedo para casa e foi surpreendido por sons de risadas, cheiro de chocolate e uma alegria genuína vinda da cozinha. Ao cruzar a porta, encontrou sua noiva e os trigêmeos cobertos de farinha, mergulhados em uma tarde doce e cheia de afeto. Naquele instante, entendeu que o amor havia reconstruído o que a dor quase destruiu. Mas antes, precisamos entender como essa história chegou até aqui. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. O aroma de baunilha e açúcar queimado invadia cada canto daquela casa simples na zona leste de São Paulo. Era um cheiro que grudava nas cortinas, impregnava as roupas e se tornava parte da própria identidade daquele lar. Nas manhãs de sábado, quando o sol ainda lutava para atravessar as janelas pequenas, Cecília já estava de pé, com as mãos envoltas em farinha, os cabelos presos num coque desajeitado e aquele olhar concentrado de quem transformava o básico em extraordinário. Ela não tinha diploma, não frequentara escolas de gastronomia, mas possuía algo que nenhum curso poderia ensinar: o dom de colocar amor em cada receita. Ao seu lado, sempre presente mesmo quando ausente, estava Mário, um homem de estatura média, mãos calejadas pelo trabalho e um sorriso que desarmava até o cliente mais desconfiado. Ele acordava antes dela, preparava o café, organizava as embalagens e saía com sua sacola de pano cheia de bolos, biscoitos e sonhos recheados. Batia de porta em porta nos comércios da região, oferecia amostras, contava a história daquelas receitas com um entusiasmo contagiante. Mário acreditava com uma fé inabalável que o talento de Cecília merecia ser reconhecido muito além daquelas ruas estreitas. Os dois se conheceram jovens, numa festa de bairro onde ela vendera seus primeiros docinhos e ele comprara todos, só para ter desculpa de conversar. Cecília tinha apenas 18 anos, cabelos longos e escuros, mãos sempre cheirando a canela. Mário, 2 anos mais velho, trabalhava como entregador numa distribuidora, mas sonhava com algo maior. Naquela tarde de junho, ele provou um brigadeiro que ela fizera e soube, com uma certeza inexplicável, que aquela mulher mudaria sua vida. Não estava errado. O namoro durou 2 anos, pontuado por encontros na praça, cartas escritas em papel pautado, planos sussurrados sobre o futuro. Mário economizava cada centavo. Cecília vendia seus doces em feiras e festas, e juntos sonhavam com o dia em que poderiam começar algo próprio. Casaram-se simples, numa cerimônia pequena na igreja do bairro, com apenas 20 convidados e um bolo de 3 andares que a própria noiva fizera. A lua de mel foi um fim de semana na casa de primos no interior, mas para eles foi perfeito. Voltaram e alugaram um quarto e cozinha num sobrado antigo. Era apertado, as paredes tinham umidade, o banheiro era compartilhado com outros inquilinos. Mas era deles. Cecília montou sua primeira estrutura de trabalho ali. Uma mesinha encostada na parede, prateleiras improvisadas com tábuas e tijolos, utensílios comprados aos poucos. Mário continuava seu emprego fixo, mas nos fins de semana virava vendedor dos doces da esposa. Construíram uma vida baseada em cumplicidade, trabalho duro e sonhos compartilhados. Não tinham muito, mas tinham o suficiente. E quando os filhos chegaram, aquele pequeno universo ganhou ainda mais sentido. Marcelo nasceu primeiro, um menino de olhos atentos que, mesmo bebê, parecia observar tudo com uma seriedade incomum. Cecília costumava dizer que ele nascera velho, sempre tão ponderado, tão cuidadoso. Desde pequeno, organizava seus brinquedos em fileiras perfeitas, comia sem fazer sujeira, dormia a noite inteira sem acordar. Era uma criança fácil que exigia pouco e oferecia muito. 3 anos depois, veio Júlia, toda energia e curiosidade, o completo oposto do irmão. Ela nasceu aos gritos e nunca parou de se expressar desde então. Sempre com as mãos onde não deveria, sempre com perguntas que ninguém sabia responder, sempre testando limites e inventando brincadeiras. Se Marcelo era a calma, Júlia era a tempestade. Mas uma tempestade doce, cheia de risos e abraços espontâneos.
Os dois cresceram entre tigelas, fornos e histórias contadas ao som do timer apitando. A infância deles não teve videogames caros, nem viagens para praias distantes, mas teve algo que muitas crianças nunca conheceriam: a sensação de pertencer a algo maior, de fazer parte de uma construção diária, de entender desde cedo que conquistas exigem esforço. Eles voltavam da escola e faziam lição na mesa da cozinha enquanto Cecília trabalhava. Nos fins de semana, ajudavam com tarefas simples: separar forminhas, contar quantos docinhos cabiam em cada bandeja, embalar com papel celofane e fitinhas coloridas. Era trabalho, mas também era tempo juntos, era aprendizado, era família. Marcelo aprendeu cedo a ajudar o pai. Com apenas 8 anos, já acompanhava Mário em algumas entregas próximas, carregando pequenas caixas, observando as negociações, entendendo que cada venda era uma vitória conquistada com paciência e persistência. Ele via o pai ser rejeitado diversas vezes, ouvir nãos educados e outros nem tanto, mas jamais desistir. Aquilo moldou algo profundo no menino. A resiliência de quem sabe que o caminho é longo, mas vale a pena. Júlia, por outro lado, era fascinada pela mágica que acontecia dentro da cozinha. Ela subia num banquinho para alcançar a pia, lavava as tigelas com cuidado excessivo, pedia para mexer a massa, queria saber por que o bolo crescia, por que o açúcar derretia, por que alguns biscoitos ficavam mais crocantes que outros. Cecília respondia com paciência, ensinando não apenas técnicas, mas filosofia. Cozinhar era cuidar, era oferecer conforto, era criar memórias que durariam para sempre. Os anos passaram e a rotina foi se ajustando. O que começou como uma necessidade de complementar a renda virou o sustento principal da família. As encomendas aumentaram. A casa já não comportava a produção. Foi então que Mário tomou a decisão mais arriscada de sua vida: alugar um pequeno ponto comercial na avenida principal do bairro. Cecília ficou apavorada. As contas já eram apertadas, como conseguiriam pagar um aluguel? Mas Mário segurou suas mãos, olhou fundo em seus olhos e disse algo que ela jamais esqueceria: confie em nós. O ponto era minúsculo, quase um corredor com uma vitrine na frente e um forno nos fundos. As paredes precisavam de pintura, o piso de cerâmica tinha algumas peças quebradas, a instalação elétrica era precária. Mas Mário viu potencial onde outros viam apenas problemas. Ele mesmo fez a maior parte da reforma, trabalhando noites e fins de semana, com a ajuda de amigos que cobravam em almoços e cervejas. Cecília limpou, organizou, decorou com o pouco que tinham: cortinas simples costuradas por ela mesma, prateleiras de madeira envernizadas pelo cunhado, uma placa pintada à mão por um vizinho artista. Mas era deles, ou pelo menos seria por 30 dias, caso não conseguissem pagar a próxima mensalidade. Nos primeiros dias quase ninguém entrou. Mário ficava na porta oferecendo amostras grátis, explicando que aqueles eram produtos caseiros, feitos com ingredientes selecionados e muito carinho. Alguns passavam reto, ocupados demais. Outros aceitavam por educação, provavam, elogiavam, mas não voltavam. Poucos realmente compravam. Havia noites em que Cecília chorava baixinho no travesseiro, convencida de que perderiam tudo. Mário segurava sua mão e repetia: só precisamos de uma chance, só de uma pessoa que acredite na gente. Foi Dona Irene, a vizinha da esquina, quem mudou tudo. Ela era uma senhora de 70 e poucos anos, viúva, que morava sozinha com 3 gatos e uma rotina rigorosa. Passou na frente da loja várias vezes sem entrar, apenas observando com aquele olhar desconfiado de quem viu muitos comércios abrirem e fecharem naquela mesma rua. Mas num sábado de manhã, ela entrou. Disse que precisava de um bolo para o aniversário da neta, nada muito elaborado, apenas simples e gostoso. Cecília sugeriu o bolo, de chocolate com recheio de brigadeiro, uma de suas especialidades. Dona Irene encomendou meio cética. No dia da entrega, a senhora chegou cedo, inspecionou o bolo de todos os ângulos, fez perguntas sobre ingredientes, verificou se estava bem embalado. Mário, sempre paciente,
respondeu tudo com boa vontade. Ela levou, e naquele momento, os dois pensaram que nunca mais a veriam. Mas na segunda-feira, Dona Irene voltou, e não estava sozinha. Trazia a filha, a neta e 3 vizinhas. Todas queriam provar aquele bolo maravilhoso. Disseram que nunca haviam comido nada tão gostoso, que parecia feito com amor, que Dona Irene não parara de falar sobre a descoberta. Encomendaram bolos para suas próprias festas, compraram brigadeiros para presentear, levaram biscoitos para experimentar em casa. As encomendas começaram a pipocar. Festas de aniversário, casamentos simples, celebrações de batizado, chás de bebê, confraternizações de trabalho. A pequena loja começou a ter movimento. Logo, Cecília precisou de ajuda. Contrataram Josefa, uma moça tímida do interior que chegara a São Paulo em busca de oportunidades e encontrou na pequena confeitaria sua primeira chance real. Josefa era insegura, tremia ao manusear os ingredientes mais caros, tinha medo de errar e ser mandada embora. Vinha de uma cidade pequena no Maranhão, onde trabalhara na roça desde criança. A capital assustava, as ruas eram muitas, o ritmo era rápido demais. Ela chegara com apenas uma mala de roupas e o endereço de uma prima distante que mal a recebeu. Precisava de trabalho urgente, dormia num cômodo minúsculo dividido com outras 4 moças. Quando Cecília a contratou, foi a primeira vez em meses que alguém olhou para ela e viu potencial. Não apenas mais uma migrante desesperada, mas Cecília via nela a mesma vontade de aprender que ela própria tivera anos atrás. Ensinou com paciência infinita, mostrou cada técnica 3, 4, 5 vezes se necessário. Corrigiu sem humilhar, elogiou cada pequeno progresso, pagou sempre em dia, tratou com dignidade. Com o tempo, Josefa floresceu. Suas mãos que tremiam se firmaram, sua voz que sussurrava ganhou confiança. Ela se tornou uma peça fundamental, alguém em quem Cecília podia confiar de olhos fechados. Anos depois, quando Josefa conseguiu trazer a mãe e os irmãos mais novos para São Paulo, ela chorou nos braços de Cecília, agradecendo pela chance que recebera. Aquela confeitaria não mudou apenas o sabor das festas do bairro, mudou vidas concretas, uma de cada vez. O negócio crescia devagar, mas crescia. Não houve explosão repentina, não houve sorte extraordinária. Foi conquista diária, tijolo por tijolo, cliente por cliente. E enquanto a confeitaria se firmava, Marcelo e Júlia cresciam junto. Adolescentes agora, cada um começava a trilhar seu caminho, mas sempre conectados àquele cheiro de baunilha que definia quem eles eram. Marcelo, já com 16 anos, assumiu responsabilidades maiores. Acompanhava o pai em reuniões com fornecedores, aprendia sobre custos, margens de lucro, negociação, tinha um caderno onde anotava tudo, fazia contas, pensava em estratégias de expansão. Mário observava o filho com orgulho e certo espanto. O menino pensava, grande, enxergava possibilidades que ele mesmo jamais considerara. Júlia, com 13 anos, já criava suas próprias receitas, testava combinações inusitadas, resgatava sabores que a mãe mencionava da própria infância no interior de Minas Gerais, inventava recheios que surpreendiam até os clientes mais tradicionais. Ela tinha uma intuição especial, uma sensibilidade para entender o que as pessoas buscavam quando compravam um doce. Não era apenas sabor, era nostalgia, era conforto, era a sensação de ser acolhido. Certa tarde de domingo, com a loja fechada e a família reunida na pequena sala de estar, Mário fez uma proposta que deixou todos em silêncio. Ele havia encontrado um ponto maior, numa localização melhor, com espaço suficiente para ampliar a produção e até criar uma pequena área para os clientes consumirem no local. Era uma aposta alta, um risco enorme. Significaria um empréstimo, noites sem dormir, pressão constante. Mas também significaria crescimento, reconhecimento, a chance de transformar aquele sonho em algo sólido. Cecília respirou fundo. Olhou para os filhos, que aguardavam sua resposta com expectativa. Olhou para as mãos calejadas de Mário, para as paredes daquela casa simples que os acolhera por tantos anos, para a vida que construíram juntos.
E então, com a voz firme mas emocionada, disse: "Vamos tentar." A mudança para o novo ponto foi um turbilhão. Reformas, compra de equipamentos melhores, contratação de mais funcionários, criação de um cardápio mais elaborado. Josefa agora coordenava uma pequena equipe. Marcelo, com apenas 17 anos, assumiu a parte administrativa ao lado do pai. Júlia mergulhou de cabeça na criação de novos produtos, transformando a confeitaria num lugar que mesclava tradição e inovação. Os primeiros meses foram de tensão constante. As contas apertavam. Os juros do empréstimo assustavam. Havia dias em que Mário acordava no meio da noite, com o coração acelerado, questionando se havia feito a escolha certa. Mas aos poucos a clientela se firmou. O boca a boca funcionou mais uma vez. Reportagens pequenas em blogs locais começaram a mencionar a confeitaria. Filas se formavam aos finais de semana. Quando Marcelo completou 22 anos, já era sócio oficial do negócio. Não por imposição, mas por mérito. Ele transformara processos, modernizara a gestão, criara parcerias estratégicas com fornecedores e ampliara a rede de distribuição. Sua visão de negócios, combinada com o coração do empreendimento que Cecília e Mário construíram, resultou numa mistura perfeita entre eficiência e afeto. Júlia, aos 19, era já uma criativa. Ela viajava para conhecer novas técnicas, participava de cursos, trazia referências de outros lugares, mas jamais perdia a essência. Cada receita precisava contar uma história, evocar uma emoção, criar uma memória. Seus bolos não eram apenas bonitos, eram experiências sensoriais completas. Foi nessa época que ela conheceu Felipe. Ele era arquiteto, trabalhava num escritório próximo e se tornou cliente frequente. Sempre pedia o mesmo: um café expresso e uma fatia do bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Júlia percebeu a rotina dele antes mesmo de perceberem um no outro. Até que um dia, quando ela trouxe pessoalmente o pedido à mesa, os olhares se cruzaram de forma diferente. Não foi amor à primeira vista, foi reconhecimento. Como se, de alguma forma, já se conhecessem. O namoro começou devagar, com conversas após o expediente, caminhadas pelo bairro, jantares simples. Felipe era gentil, ponderado, respeitoso. Interessava-se genuinamente pela história da família, ouvia Júlia falar por horas sobre receitas, entendia a importância daquele legado. E quando, 2 anos depois, ele a pediu em casamento durante um almoço de domingo na casa dos pais dela, ninguém se surpreendeu. Era como se aquilo já estivesse escrito. O casamento foi simples, realizado na mesma igreja onde Cecília e Mário haviam se casado décadas antes. A festa aconteceu no salão ao lado da confeitaria, decorado com simplicidade e bom gosto. Os doces, claro, foram todos feitos pela própria Júlia, com a ajuda da mãe e da equipe. Foi uma celebração de amor, mas também de conquistas, de trajetória, de família. Meses depois, a notícia que mudaria tudo. Júlia estava grávida, e não de um bebê, mas de 3, trigêmeos. A família inteira ficou em êxtase. Cecília chorou de alegria. Mário distribuiu doces para todos os vizinhos. Marcelo já planejava como adaptar a rotina para ajudar a irmã. Felipe, entre o susto e a felicidade, prometeu ser o melhor pai possível para aquelas 3 vidas que estavam a caminho. A gravidez foi desafiadora. Júlia precisou se afastar temporariamente da confeitaria, repousar mais, cuidar-se com atenção redobrada. Mas ela acompanhava tudo de casa, dava palpites por telefone, criava receitas na imaginação que anotava num caderno para testar depois. E quando os 3 meninos nasceram, saudáveis e barulhentos, foi como se a família inteira renascesse junto com eles. Pedro, Caio e Lucas. 3 nomes simples, 3 personalidades que já se desenhavam mesmo nos primeiros meses. Pedro era tranquilo, observador. Caio, agitado, sempre em movimento. Lucas, o do meio em tamanho, mas o mais sensível de todos, chorava mais, precisava mais colo, grudava mais em Júlia. A casa da jovem família virou um caos organizado, cheio de fraldas, mamadeiras, noites mal dormidas e uma felicidade bagunçada. Enquanto isso,
Marcelo seguia sua própria jornada. Focado, disciplinado, ele construiu uma carreira sólida e levou o negócio da família a patamares que ninguém imaginara possível. 3 novas unidades foram abertas em diferentes bairros de São Paulo. A marca começou a ser reconhecida não apenas pelo sabor, mas pela história por trás dela. Reportagens maiores surgiram, prêmios foram recebidos, propostas de expansão chegavam constantemente. Mas mesmo com todo o sucesso, Marcelo sentia que algo faltava. Não era infeliz, mas percebia uma ausência. Via a alegria bagunçada da irmã com os trigêmeos, via o companheirismo dos pais que continuavam trabalhando lado a lado, mesmo depois de tantos anos, e desejava algo parecido para si. Até que, numa feira de negócios em Campinas, ele conheceu Amanda. Ela não era do ramo. Trabalhava com educação, coordenava projetos sociais em comunidades carentes, tinha um olhar sereno e uma voz calma que contrastava com o ritmo acelerado do mundo de Marcelo. Conversaram por acaso numa fila para pegar café, e aquela conversa casual se estendeu por horas. Trocaram contatos, começaram a se falar diariamente, e quando finalmente se reencontraram em São Paulo, ambos sabiam que aquilo era diferente. Amanda era tudo que Marcelo não sabia que precisava. Ela o fazia desacelerar, questionar prioridades, olhar para além dos números e metas. E ele a fascinava com suas histórias de superação, com a jornada daquela família simples que construiu um império de afeto. O relacionamento cresceu firme, sem pressa, mas sem hesitação. Quando Marcelo a levou para conhecer a família, Júlia foi a primeira a aprová-la. Havia algo genuíno em Amanda, uma empatia natural que não se fingia. Os trigêmeos, já com quase 2 anos e mestres em testar a paciência de qualquer adulto, grudaram nela instantaneamente. Amanda brincava no chão com eles, não se importava com as roupas sujas, ria com naturalidade de suas travessuras. Cecília observava tudo com o olhar experiente de quem conhece pessoas. Aprovava. Mário, sempre mais expansivo, já a tratava como filha. A família crescia, se fortalecia, se renovava, e a confeitaria, agora com 5 unidades, continuava sendo o coração de tudo, o lugar onde tudo começou, e onde todos sempre voltavam. Os anos seguintes foram de estabilidade feliz. Os trigêmeos cresciam saudáveis, cheios de personalidade. Pedro era o líder natural, organizava as brincadeiras, protegia os irmãos. Caio era o aventureiro, sempre se metendo em confusão, sempre testando limites. Lucas era o sensível, o que observava tudo, o que mais demonstrava afeto. Júlia e Felipe eram pais dedicados, cansados, mas completamente realizados. Marcelo e Amanda oficializaram a união numa cerimônia íntima, apenas com família próxima. Não queriam alarde, apenas celebrar aquele compromisso com quem realmente importava. Amanda se integrou completamente à dinâmica familiar, participava de almoços de domingo, ajudava Cecília na cozinha quando possível, ouvia as histórias antigas contadas por Mário com genuíno interesse. A vida seguia seu ritmo, cada um em sua jornada, mas todos conectados por aqueles laços invisíveis que só famílias verdadeiras possuem. Havia planos futuros, sonhos compartilhados, certezas sobre o caminho que estavam trilhando juntos. Até que tudo mudou numa tarde ensolarada de quinta-feira, quando uma ligação inesperada fez o mundo de todos desabar. Marcelo estava em reunião quando o celular vibrou pela 3ª vez consecutiva. Normalmente ignoraria. Reuniões eram sagradas, ele havia aprendido isso com o pai. Quando alguém te dá seu tempo, você retribui com atenção total. Mas algo naquela insistência o incomodou. Era um número desconhecido, mas o tipo de insistência que geralmente anuncia notícias que não podem esperar. Pediu licença, saiu da sala de vidro respirando fundo, preparando-se para resolver qualquer problema que surgisse. Talvez um fornecedor com urgência, talvez uma das unidades com alguma emergência. Atendeu com o tom profissional de sempre. Do outro lado da linha, a voz trêmula de um investigador de seguros mudou tudo em segundos. As palavras chegavam em fragmentos. Lamentamos informar, acidente na serra, condições climáticas adversas, curva perigosa, não resistiram.
Júlia e Felipe haviam partido para um fim de semana na serra, uma viagem planejada há meses, uma pausa necessária da correria com os trigêmeos. Eles mereciam aquele tempo a sós, haviam deixado os meninos com os avós, prometeram voltar no domingo à noite com presentes e histórias. Mas a estrada serpenteante, a chuva repentina que transformou o asfalto em gelo, um momento de descuido ou azar, e agora havia apenas ausência. Silêncio. Um vazio impossível de nomear, impossível de processar, impossível de aceitar. Marcelo não conseguiu processar imediatamente. As palavras entraram por seus ouvidos, mas pareciam não encontrar lugar na mente. Repetiu as informações mecânicas que o investigador fornecia, como se estivesse tomando notas de uma reunião qualquer. Local do acidente, hospital de referência, contato da seguradora. Ele pediu para repetir, como se ouvir novamente pudesse mudar o resultado. Talvez houvesse um erro, talvez fossem outras pessoas com nomes parecidos. Mas não havia erro. Os documentos, as placas do carro, tudo conferia. Não mudou. Anotou informações mecânicas, endereços, procedimentos, documentos necessários. Agradeceu com voz automática, como se estivesse encerrando uma ligação comum de trabalho. Desligou. Ficou ali parado no corredor, com o celular ainda na mão, olhando para o nada. Suas pernas pareciam ter esquecido como sustentar o corpo. Alguém passou, um colega que tentou falar algo sobre a reunião, ele não ouviu. Como dizer em voz alta algo que nem ele próprio acreditava. Como transformar aquelas palavras em som, tornando-as reais, definitivas, irrevogáveis? A ligação seguinte foi para os pais. Cecília atendeu com aquele tom alegre de sempre. Perguntou se ele almoçaria com eles. Marcelo respirou fundo, tentou encontrar palavras que não machucassem tanto. Mas não existiam palavras assim. Disse apenas que precisava que ficassem juntos, que estava indo para lá, que era urgente. O tom dele entregou tudo. Cecília não perguntou mais nada, apenas disse que estariam esperando. Quando chegou à casa dos pais, Amanda já estava lá. Ela havia sentido algo no telefonema dele, largara tudo e correra para estar presente. Mário estava sentado na poltrona da sala, com as mãos cruzadas sobre o colo, olhar perdido. Cecília andava de um lado para o outro da cozinha, sem fazer nada, apenas andando. Marcelo entrou, fechou a porta atrás de si e, antes que conseguisse abrir a boca, os olhos se encheram de lágrimas. Foi Amanda quem o amparou, quem o fez sentar, quem pediu calma, embora ela mesma estivesse tremendo. Ele contou tudo o que sabia, que era quase nada. O acidente, a confirmação, a ausência irreversível. Cecília soltou um som que não era choro, não era grito, era algo além, uma dor que não cabe em sons conhecidos. Mário permaneceu imóvel, como se qualquer movimento pudesse tornar aquilo mais real. Amanda segurava a mão de Marcelo com força, tentando ser âncora num momento em que tudo desmoronava. Os dias seguintes foram um borrão nebuloso de providências burocráticas, telefonemas difíceis, visitas de pessoas oferecendo condolências que não consolavam nada. A confeitaria fechou as portas temporariamente. Josefa e os outros funcionários organizaram tudo com discrição e respeito. Amigos próximos se revezavam trazendo comida que ninguém comia. O apartamento de Júlia e Felipe permanecia intocado, esperando por donos que não voltariam. E havia os meninos, Pedro, Caio e Lucas. 3 crianças de 5 anos que não entendiam por que estavam na casa dos avós há tantos dias, por que todos choravam tanto, por que havia tantas pessoas entrando e saindo com aquelas expressões tristes. Por que a mamãe e o papai não vinham buscá-los como prometeram? Cecília tentava manter a rotina deles com uma dedicação quase desesperada, como se a normalidade pudesse protegê-los da verdade. Preparava as refeições nos mesmos horários, dava banho com a mesma ternura, escovava os dentes deles cantando as mesmas músicas bobas que Júlia cantava. Contava histórias antes de dormir, as favoritas de cada um, tentando imitar as vozes que a filha fazia para cada personagem. Mas à noite, quando achavam que ela não ouvia,
Os três conversavam entre si com aquela lógica infantil, tentando entender o impossível. Pedro, o mais velho por 3 minutos, dizia que talvez a mamãe e o papai estivessem perdidos na serra, que voltariam logo. Caio insistia que eles tinham ido comprar um presente muito especial e por isso demoravam tanto. Lucas, sempre o mais sensível, apenas chorava baixinho e pedia pela mãe. Eles sentiam algo, uma mudança no ar, uma tristeza que impregnava tudo mesmo sem entenderem completamente. Foi numa dessas noites, depois que as crianças finalmente dormiram exaustas de tanto perguntar, que Marcelo tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele estava na varanda com Amanda, olhando para as luzes da cidade, cada um perdido em pensamentos pesados. O silêncio entre eles não era desconfortável, era necessário. Até que ele falou, com voz rouca de tanto chorar. Eu vou cuidar deles. Amanda virou-se para encará-lo. Marcelo continuou, como se precisasse dizer tudo antes que a coragem fugisse. Eles são tudo que sobrou dela. Não posso deixá-los irem para qualquer lugar. Júlia confiaria em mim. Eu sei que confiaria. Eles vão morar comigo, vou ser responsável por eles. Vou fazer tudo o que ela faria. Ele esperava questionamento, esperava medo, esperava que Amanda dissesse que era loucura, que ele não tinha experiência, que era cedo para decisões tão drásticas. Mas ela apenas se aproximou, segurou o rosto dele com ambas as mãos e disse com firmeza: Nós vamos cuidar deles. Marcelo piscou confuso. Amanda repetiu mais devagar: Nós, juntos. Você não vai fazer isso sozinho porque você não está sozinho. Aqueles meninos precisam de uma família e nós seremos essa família. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Carregavam dor, mas também algo parecido com esperança. Nos dias seguintes, Marcelo conversou com os pais sobre a decisão. Cecília e Mário estavam exaustos, ainda mergulhados na própria dor, mas apoiaram imediatamente. Claro que apoiavam. Aquilo era o que Júlia teria querido. Providências legais foram tomadas, documentos assinados, processos iniciados. E quando tudo estava encaminhado, chegou o momento mais difícil: contar aos meninos. Cecília sugeriu que fizessem juntos todos os adultos presentes para que os meninos sentissem segurança. Chamaram os três para a sala, sentaram-se no chão em círculo. Pedro, sempre o mais atento, percebeu que algo sério estava acontecendo. Caio tentou correr para brincar, mas Pedro o segurou. Lucas já tinha os olhos marejados antes de qualquer palavra ser dita. Amanda foi quem começou a falar. Usou palavras simples, honestas, sem mentiras piedosas. Explicou que a mamãe e o papai tinham ido para um lugar muito distante, onde não podiam voltar, mas que continuariam sempre no coração de todos. Que eles não fizeram nada errado, que foram muito amados, que continuariam sendo muito amados. Pedro perguntou quando eles voltariam. Amanda respirou fundo e disse a verdade. Eles não vão voltar, querido, mas vocês nunca vão estar sozinhos. Marcelo então explicou que eles iriam morar com ele e com a tia Amanda, que teriam um quarto novo, que veriam os avós todos os dias, que tudo ia ficar bem mesmo sendo diferente. Caio, que raramente ficava quieto, começou a chorar copiosamente. Pedro segurou a mão dos irmãos, tentando ser forte como sempre tentava. Lucas simplesmente se jogou no colo de Cecília e chorou até não ter mais lágrimas. A mudança aconteceu 2 semanas depois. O apartamento de Marcelo e Amanda foi adaptado às pressas, mas com todo o cuidado possível. Um quarto foi completamente transformado em dormitório infantil, com 3 camas dispostas formando um triângulo, cada uma com roupa de cama da cor favorita de cada menino. Azul para Pedro, verde para Caio, vermelho para Lucas. Prateleiras foram instaladas ao longo das paredes, preenchidas com brinquedos cuidadosamente trazidos da antiga casa. Cada ursinho de pelúcia, cada carrinho, cada livro. Amanda fez questão de trazer também os desenhos que estavam colados na geladeira do antigo apartamento, as fotos da família em porta-retratos coloridos, o móbile que girava sobre a cama de Lucas, desenhos nas paredes que Júlia havia feito com os meninos foram fotografados, impressos e replicados. Nada foi deixado para trás.
Amanda garantiu que cada um trouxesse seus objetos favoritos, suas cobertas com cheiro de casa, seus travesseiros amassados, suas lembranças tangíveis de um lar que não existia mais, mas que precisava continuar existindo dentro deles de alguma forma. Os primeiros dias na nova casa foram confusos e silenciosos. Os meninos andavam em bloco, sempre juntos, olhando para tudo com desconfiança. Não faziam birra, não reclamavam, o que era ainda mais preocupante. Era como se estivessem esperando que alguém dissesse que era tudo temporário, que logo voltariam para casa de verdade. Amanda não tentou ser a mãe deles. Sabia que seria erro tentar substituir Júlia, que seria desrespeitoso com a memória e cruel com as crianças. Mas ofereceu presença. Acordava com eles, preparava café da manhã, levava para a escola, buscava, ajudava com lição. À noite, quando Marcelo chegava das reuniões e viagens a trabalho, ela contava como tinha sido o dia, o que cada um havia dito, pequenos progressos ou retrocessos. Marcelo tentava estar presente sempre que possível, mas o negócio exigia atenção. As 5 unidades da confeitaria precisavam de gestão, fornecedores cobravam decisões, funcionários tinham dúvidas. Ele se dividia entre reuniões durante o dia e histórias antes de dormir à noite. Sentia-se inadequado, despreparado. Júlia tornava aquilo tudo tão natural e ele apenas tentava não fazer tudo desmoronar. Foi Amanda quem percebeu primeiro. Os meninos não brincavam mais. Eles iam para a escola, faziam as tarefas, jantavam, dormiam. Mas não corriam pela casa, não brigavam por brinquedos, não riam alto como crianças deveriam rir. Estavam funcionando no automático, sobrevivendo, mas não vivendo. Ela comentou com Marcelo numa noite preocupada. Ele concordou que havia percebido também, mas não sabia o que fazer. Foi Cecília quem deu a sugestão. Tragam eles para passar sábados na confeitaria. Deixem ajudar na cozinha, sujar as mãos de massa, fazer bagunça. Júlia cresceu assim, Marcelo também. Aquele lugar tem memórias felizes, tem cheiro de casa. Talvez ajude. Marcelo hesitou, não queria forçar nada, mas Amanda achou que valia tentar. No primeiro sábado levaram os 3 para a unidade principal, aquela que ficava no bairro onde tudo começou. Josefa os recebeu com abraços apertados. Cecília já estava lá, com aventais infantis que havia costurado especialmente. Mário organizara uma pequena bancada na altura deles. Os meninos entraram ressabiados, mas curiosos. Cecília propôs que fizessem biscoitos, algo simples, que não desse muito errado. Mostrou os ingredientes, explicou cada etapa com paciência. Pedro foi o primeiro a tocar na massa, hesitante. Caio logo se sujou todo de farinha e finalmente, deu um sorrisinho. Lucas ficou perto de Cecília o tempo todo, segurando sua mão entre uma etapa e outra. Não foi um milagre instantâneo. Não houve transformação mágica, mas foi um começo. Pequeno, tímido, mas um começo. Naquela tarde, pela primeira vez em semanas, os meninos pareceram crianças novamente. E quando voltaram para casa, cada um carregando uma caixinha com os biscoitos que fizeram, Pedro comentou baixinho que tinha sido legal. Era pouco, mas era alguma coisa. Os sábados na confeitaria viraram rotina. A cada semana ficavam um pouco mais soltos, um pouco mais à vontade. Amanda começou a participar também, aprendendo receitas, fazendo perguntas, envolvendo-se genuinamente naquele universo que era tão importante para a família. Se você estivesse no lugar de Marcelo e Amanda, como teria ajudado as crianças a superar esse momento tão difícil? Conte nos comentários. Passaram-se meses. O luto não desaparecia, mas mudava de forma. Deixava de ser aquela dor aguda e constante para se tornar uma tristeza que vinha em ondas, geralmente quando menos se esperava. Os meninos ainda perguntavam pela mãe, ainda tinham pesadelos, ainda choravam de saudade. Mas também voltaram a brincar, a brigar entre irmãos, a reclamar de comida, a fazer arte, sinais de vida retornando. Amanda percebeu que Caio tinha talento para a decoração. Ele passava horas organizando glacê em formas elaboradas, criando desenhos nos bolos com concentração impressionante para uma criança de 5 anos. Pedro, o líder,
Gostava da parte organizacional. Separar ingredientes, conferir quantidades, seguir receitas à risca. Lucas, o mais sensível, adorava a parte de provar. Ele tinha um paladar apurado, conseguia identificar temperos, sugeria combinações. Cada um encontrando seu lugar naquele universo doce que os conectava à mãe. Marcelo precisou fazer ajustes na carreira. Recusou viagens longas, delegou mais responsabilidades, aprendeu que nem tudo precisava da presença dele. A empresa continuava crescendo. Mas agora ele tinha prioridades diferentes. Ainda trabalhava muito, mas sempre jantava em casa, sempre lia histórias antes de dormir, sempre estava presente nos fins de semana. Numa manhã de terça-feira, quase 8 meses após a tragédia, algo mudou. Marcelo acordou cedo para uma reunião importante em Campinas. Viagem de um dia apenas, voltaria à noite. Despediu-se de Amanda e dos meninos ainda na cama, beijou cada um, prometeu trazer surpresas. Mas a reunião terminou mais cedo que o previsto. O fornecedor foi objetivo, as negociações fluíram bem, e às 3 da tarde Marcelo já estava no carro voltando para São Paulo. Decidiu não avisar. Queria fazer surpresa, talvez chegar a tempo de buscar os meninos na escola. Chegou em casa por volta das 5, um horário que normalmente estaria em trânsito, ou em mais uma reunião. Abriu a porta devagar, ouvindo vozes vindas da cozinha. Vozes alegres, risadas altas, barulho de louças. Caminhou em direção ao som, curioso. Ao cruzar a porta da cozinha, a cena o paralisou completamente. Ali, no meio daquela confusão linda, estava Amanda. Cabelos presos num coque bagunçado, rosto sujo de farinha, avental manchado de chocolate. Ao redor dela, Pedro, Caio e Lucas. Todos sujos também, todos rindo, todos completamente imersos no momento. A bancada estava coberta de tigelas, formas, ingredientes espalhados. Eles faziam bolos, os mesmos bolos que Júlia fazia, usando as receitas que Cecília ensinara, perpetuando aquele legado de amor. Pedro explicava algo para os irmãos, gesticulando com as mãos sujas de massa. Caio decorava um cupcake com concentração total, língua para fora, olhar focado. Lucas saboreava raspas de chocolate, fazendo comentários sobre o sabor. E Amanda coordenava tudo com uma naturalidade impressionante, corrigindo aqui, elogiando ali, rindo das trapalhadas, transformando aquela cozinha num espaço de alegria genuína. Marcelo ficou parado na porta, apenas observando. Algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Aquela imagem era tão parecida com suas próprias memórias de infância, com as tardes na cozinha da mãe, com Júlia aprendendo receitas, com tudo que definia aquela família. Mas era também algo novo, algo que estava sendo construído ali, naquele momento, por aquelas pessoas que escolheram ficar juntas. As lágrimas vieram sem pedir licença. Não eram lágrimas apenas de tristeza pela irmã que se foi. Eram lágrimas de gratidão, de reconhecimento, de amor por aquela mulher que podia ter fugido da responsabilidade, mas escolheu abraçá-la inteiramente. Eram lágrimas de esperança, ao ver aqueles 3 meninos que quase perderam a vontade de viver agora cobertos de farinha e sorrindo como crianças devem sorrir. Amanda foi a primeira a percebê-lo. Virou-se. Surpreendida, levou a mão ao peito. "Marcelo, o que você faz aqui?" Ele tentou responder, mas a voz não saiu. Os meninos correram até ele, mostrando o que estavam fazendo, puxando-o para dentro da cozinha, explicando cada detalhe da receita. Pedro dizia que era surpresa, que iam fazer bolo para o jantar. Caio mostrava sua decoração orgulhoso. Lucas simplesmente abraçou a perna do tio e ficou ali, grudado. Marcelo olhou para Amanda por cima das cabeças das crianças. Ela estava com os olhos também marejados, mas sorria. Um sorriso cansado, feliz, real. Nenhuma palavra foi trocada, mas tudo foi dito, naquele olhar. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por transformar essa casa num lar. Obrigado por amar não apenas a mim, mas a todos nós. Naquela noite, depois que os bolos ficaram prontos, depois que jantaram juntos, depois que os meninos foram dormir exaustos e felizes, Marcelo e Amanda ficaram na varanda. O mesmo lugar onde ele havia dito pela primeira vez que cuidaria dos meninos. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ele segurou sua mão.
A vida não seria perfeita. Haveria dias difíceis, crises, desafios. Os meninos ainda teriam momentos de tristeza profunda, daqueles que não passam nunca completamente. Mas ali, naquela varanda, com o cheiro de bolo ainda impregnado na casa, Marcelo soube com certeza que haviam encontrado um caminho. Um caminho doce, construído com paciência, amor e muita farinha. As estações mudaram, e com elas a dinâmica daquela casa também se transformou. O que antes era improvisação e sobrevivência começou a ganhar contornos de rotina genuína, daquelas construídas com repetição carinhosa e pequenos rituais que definem uma família. Marcelo já não acordava mais com o coração apertado toda manhã, embora ainda houvesse dias em que a ausência de Júlia doesse como uma ferida recente. Amanda se descobriu mãe sem ter gestado, aprendendo na prática que amor não precisa de biologia para existir, apenas vontade de estar presente. Os trigêmeos, agora com 6 anos completos e prestes a fazer 7, mostravam evolução constante. Pedro continuava sendo o líder natural, aquele que organizava brincadeiras com regras complexas, mediava conflitos entre os irmãos com uma justiça impressionante para a idade, demonstrava uma maturidade que às vezes assustava os adultos. Ele era o primeiro a acordar, arrumava a própria cama sem ninguém pedir, ajudava os irmãos a se vestirem quando atrasavam. Havia dias em que Marcelo o observava e via reflexos de si mesmo criança, aquela seriedade precoce de quem cedo entendeu que a vida exige responsabilidade. Mas também via algo que ele não tivera, a capacidade de brincar, de rir, de ser criança mesmo sendo responsável. Caio permanecia sendo o furacão da casa, sempre correndo pelos corredores, sempre inventando aventuras impossíveis, sempre testando os limites do que era permitido. Subia onde não devia, mexia no que era proibido, fazia perguntas inconvenientes na hora errada. Mas sua energia, antes destrutiva nos primeiros meses de adaptação, quando ele quebrava coisas e gritava sem motivo, agora era canalizada para criatividade pura. Desenhos coloridos que cobriam folhas inteiras, construções elaboradas com blocos que desafiavam a física, histórias inventadas que não faziam sentido, mas divertiam todos até as lágrimas. Lucas, o mais sensível dos 3, havia encontrado nas palavras seu refúgio e sua força. Lia constantemente, devorava livros acima da idade recomendada, escrevia pequenos textos e poesias em cadernos que escondia embaixo do travesseiro. Fazia perguntas profundas sobre sentimentos, sobre memórias, sobre o que acontece com as pessoas que amamos quando elas partem. Perguntas que deixavam os adultos sem resposta, forçando todos a confrontar a própria dor e encontrar palavras honestas, mesmo quando não havia respostas fáceis. A confeitaria se tornou parte essencial da rotina das crianças. Todo sábado pela manhã, sem exceção, os 5 iam juntos para a unidade principal. Cecília sempre os esperava com aventais limpos e ingredientes separados. Mário, já mais lento, mas igualmente dedicado, ensinava aos netos as mesmas lições que ensinara aos filhos: persistência, honestidade, valor do trabalho bem feito. Os meninos absorviam tudo com entusiasmo renovado a cada semana. Foi durante uma dessas manhãs de sábado que Pedro fez uma pergunta que mudou algo importante. Ele estava moldando biscoitos ao lado de Cecília quando parou, olhou para ela e perguntou com aquela franqueza infantil: "Vovó, a mamãe fazia esses mesmos biscoitos?" Cecília congelou por um segundo, mas Amanda, que estava próxima, se aproximou e respondeu com voz calma: "Fazia sim, Pedro. E ela era ótima nisso, assim como você está sendo agora." Pedro processou a informação e então continuou: "Ela gostaria de ver a gente aqui, não gostaria?" Foi Marcelo quem respondeu dessa vez, ajoelhando-se para ficar na altura do sobrinho. "Gostaria muito. E sabe o que mais? Ela ficaria muito orgulhosa vendo vocês 3 aprendendo tudo isso, mantendo vivo o que ela tanto amava." O menino acenou com a cabeça, aparentemente satisfeito, e voltou a trabalhar na massa. Mas aquela conversa abriu uma porta importante. Pela primeira vez, falaram sobre Júlia, sem que o ar ficasse pesado demais,
sem que as lágrimas impedissem as palavras. A partir daquele dia, Júlia passou a ser mencionada naturalmente nas conversas cotidianas. Amanda criou um álbum de fotos especial, onde colocou imagens da mãe dos meninos em diferentes momentos da vida. Eles folheavam juntos. Ela contava histórias que Marcelo compartilhara. Mantinha viva a memória de forma saudável, sem forçar, mas sem esconder. Os meninos aprenderam que era possível sentir saudade e ainda assim seguir em frente, que lembrar não significava ficar preso no passado. Na escola, as professoras notaram mudanças significativas. Pedro, que nos primeiros meses após a perda se isolava durante o recreio, agora liderava times de futebol e ajudava colegas com dificuldades. Caio, antes explosivo e propenso a birras, canalizava sua energia em atividades artísticas, sendo frequentemente elogiado por suas criações. Lucas, o mais preocupante no início por sua tendência ao mutismo, descobriu amor pela leitura e escrita, impressionando a professora com redações emotivas e vocabulário rico. Amanda fez questão de participar ativamente da vida escolar dos três, comparecia a todas as reuniões, ajudava com tarefas, organizava lanches especiais para festinhas, conhecia pelo nome todos os amiguinhos de cada um. Marcelo, sempre que possível, também se fazia presente. Juntos, provavam que família se constrói com presença e dedicação. Foi durante uma festa junina na escola que algo especial aconteceu. Amanda havia preparado uma barraca de doces da confeitaria com a ajuda dos meninos e de Cecília nos dias anteriores. Passaram uma semana inteira planejando, fazendo listas, testando receitas, embalando tudo com capricho. Quitutes tradicionais, todos feitos com as receitas da família que passavam de geração em geração. Pé, de moleque crocante, cocada branca e preta, paçoca caseira, bolo de fubá com erva doce, canjica cremosa, pipoca doce em saquinhos decorados. A barraca fez enorme sucesso, com fila desde o início da festa. As pessoas elogiavam não apenas o sabor, mas o capricho, o carinho visível em cada detalhe. Os meninos ajudavam a servir, usando aventais pequenos com o logo da confeitaria, orgulhosos de representarem aquele legado familiar. Em determinado momento, quando a fila diminuiu um pouco, uma mãe de aluno se aproximou de Amanda. Era uma mulher elegante, bem vestida, daquelas que geralmente não conversam muito com outras mães. Ela comentou com um sorriso genuíno que seus filhos eram lindos e extremamente bem educados, que era raro ver crianças tão educadas e prestativas hoje em dia. Amanda sorriu, agradeceu, mas antes que pudesse explicar a situação familiar complexa, Pedro se adiantou e disse com naturalidade: "Ela é nossa mãe, sim. Nossa outra mãe foi para o céu, mas essa aqui cuida da gente todo dia." A simplicidade e honestidade da criança deixaram a mulher sem palavras. Amanda sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Ajoelhou-se, abraçou Pedro apertado e sussurrou um obrigada que vinha do fundo da alma. Naquele momento, ela soube que havia conquistado não apenas o espaço naquela família, mas também o coração daquelas crianças. Não como substituta, mas como presença legítima e amada. Marcelo testemunhou a cena de longe. Estava conversando com Mário, mas seus olhos não saíam de Amanda e dos meninos. O pai percebeu, deu um tapinha no ombro do filho e disse: "Você escolheu bem, meu filho. Ela é especial." Marcelo concordou com um aceno de cabeça, emocionado demais para palavras. À noite, depois que as crianças dormiram, Marcelo e Amanda conversaram sobre o episódio. Ele confessou que sentia culpa por estar feliz, como se amar aquela nova configuração familiar fosse trair a memória de Júlia. Amanda segurou suas mãos e disse algo que ele jamais esqueceria. "Júlia não gostaria que você ficasse preso na tristeza. Ela amava você, amava essas crianças. O maior tributo que você pode fazer a ela é garantir que eles sejam felizes, que cresçam bem, e é isso que estamos fazendo, juntos." Os meses seguintes trouxeram estabilidade maior. O negócio continuava próspero, com as unidades funcionando bem e novos projetos surgindo.
Marcelo conseguiu equilibrar trabalho e família de forma mais saudável, aprendendo a delegar e confiar em sua equipe. Amanda, que trabalhava com projetos sociais, conseguiu adaptar alguns deles para um formato remoto, permitindo mais flexibilidade com a rotina das crianças. Cecília e Mário, apesar da idade avançando, mantinham-se ativos e presentes. A perda de Júlia os envelhecera de formas visíveis, mas ter os netos por perto regularmente trazia renovação. Eles viam naqueles meninos a continuidade da filha, e isso os confortava de maneira profunda. O aniversário de 7 anos dos trigêmeos foi marcado por uma festa grande, a primeira celebração verdadeiramente alegre desde a tragédia. Amanda organizou tudo com carinho obsessivo, querendo que fosse perfeito para cada um deles. Sabia que seria um dia emocionalmente carregado, o primeiro aniversário sem os pais biológicos, mas estava determinada a fazer dele uma celebração de amor, não uma lembrança de ausência. Passou semanas planejando cada detalhe. Decoração temática que agradasse aos 3 gostos tão diferentes: super-heróis para Pedro, dinossauros para Caio, espaço sideral para Lucas. Conseguiu misturar tudo de forma harmoniosa, criando um ambiente que era ao mesmo tempo coeso e personalizado. Doces e salgados da confeitaria, claro, incluindo os favoritos de cada um. 3 bolos diferentes, mas do mesmo tamanho, para que ninguém se sentisse preterido. Brincadeiras que mantivessem as crianças entretidas sem que virassem caos. Pula-pula, pintura de rosto, caça ao tesouro, oficina de slime. Convidaram amigos da escola, primos distantes que reapareceram depois de meses ausentes, vizinhos queridos que acompanhavam a trajetória da família. Josefa veio com os próprios filhos. Funcionários antigos trouxeram presentes escolhidos com cuidado. A casa ficou pequena de tanta gente, de tanto riso, de tanta vida pulsando em cada canto. Cecília e Mário chegaram cedo. Ajudaram com os preparativos finais. Receberam os convidados com a hospitalidade que sempre caracterizou a família. No momento do parabéns, quando todos cantaram para os 3 meninos, que sopraram as velhinhas juntos, Marcelo percebeu algo fundamental. Pela primeira vez em quase 2 anos pensou em Júlia e sorriu antes de sentir dor. A saudade permanecia, sempre permaneceria, mas não era mais aquela ferida aberta sangrando constantemente. Era uma cicatriz que doía às vezes, principalmente em datas especiais, mas que também carregava amor, gratidão e boas memórias. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, a família de 5 se reuniu na sala. Os meninos estavam exaustos, mas felizes, contando sobre os presentes recebidos, sobre as brincadeiras favoritas. Amanda preparou chocolate quente para todos, uma tradição que ela mesma iniciara nos primeiros meses difíceis. Sentaram-se no sofá, os 3 meninos espremidos entre os adultos, cobertos por uma manta grande. Lucas, sempre o mais observador, comentou que aquele tinha sido o melhor aniversário dele. Caio concordou entusiasmado, já planejando o do ano seguinte. Pedro ficou quieto por um momento, então disse algo que deixou todos emocionados. Eu acho que a mamãe e o papai estavam aqui hoje também. Eles sempre estão quando a gente está feliz. Ninguém discordou. Marcelo beijou a testa do sobrinho. Amanda apertou todos num abraço coletivo. Cecília, que tinha ficado para ajudar a organizar tudo, observava de longe com os olhos cheios de lágrimas boas. Mário ao seu lado murmurou: "Nossa menina deixou um legado bonito, não deixou?" Cecília apenas concordou, incapaz de falar sem desabar. O tempo continuou sua marcha inexorável. As estações se alternaram mais uma vez, cada uma trazendo seus desafios e alegrias. No outono, os meninos começaram a participar de atividades extracurriculares. Pedro escolheu natação, Caio optou por aulas de desenho, Lucas se inscreveu em um clube de leitura. Amanda fazia malabarismos para coordenar horários, mas adorava ver cada um desenvolvendo interesses próprios. No inverno, Marcelo precisou fazer uma viagem internacional inevitável, sua primeira ausência prolongada desde que assumiu os meninos. Ele estava apreensivo, mas Amanda garantiu que estariam bem. Durante a semana que ele ficou fora, ela manteve tudo funcionando perfeitamente,
com a ajuda de Cecília quando necessário. Conversavam por videochamada todo dia, os meninos contando sobre a escola, mostrando desenhos, mandando beijos pela tela. Quando Marcelo voltou, foi recebido como herói. Os três se jogaram nele na porta do aeroporto, segurando suas pernas, pedindo os presentes prometidos, falando todos ao mesmo tempo. Ele olhou para Amanda por cima das cabeças deles, e o que viu o encheu de certeza. Aquela mulher era o alicerce que mantinha tudo de pé, a cola que unia aquela família remontada. Na primavera, aconteceu algo inesperado que testou a resiliência de todos. Lucas ficou doente, uma pneumonia que exigiu internação hospitalar por alguns dias. O pânico inicial foi imenso, memórias dolorosas da perda anterior voltando com força. Mas Amanda manteve a calma, organizou tudo. Ficou no hospital com Lucas, enquanto Marcelo cuidava dos outros dois em casa. Cecília e Mário se revezavam levando comida, dando suporte, sendo presença reconfortante. Pedro e Caio lidaram com o medo à sua maneira. Pedro ficou mais quieto, mais sério, querendo notícias constantes do irmão. Caio reagiu com ansiedade, tendo pesadelos, precisando de mais colo. Marcelo conversou abertamente com ele sobre sentimentos, explicou a diferença entre uma doença tratável e o que havia acontecido com os pais, garantiu que Lucas ficaria bem. Quando Lucas teve alta e voltou para casa, a recepção foi emocionante. Pedro havia organizado uma faixa de boas-vindas com a ajuda do tio. Caio decorou o quarto com desenhos coloridos. A casa inteira estava enfeitada com balões e mensagens carinhosas. Lucas, ainda fraco, mas visivelmente melhor, chorou de alegria ao ser recebido com tanto amor. Aquele episódio, apesar do susto, fortaleceu ainda mais os laços familiares. Todos perceberam o quanto se amavam, o quanto dependiam uns dos outros, o quanto aquela família, apesar de não tradicional, era real e sólida. O verão trouxe férias escolares e mais tempo juntos. Amanda propôs uma viagem para a praia, algo que não faziam desde antes da tragédia. Marcelo hesitou inicialmente, mas acabou concordando. Precisavam criar novas memórias felizes, e não havia melhor lugar que a costa paulista num janeiro ensolarado. Alugaram uma casa simples em Ubatuba, perto o suficiente de São Paulo para não ser exaustivo, longe o suficiente para parecer refúgio. Levaram Cecília e Mário junto, uma decisão que fez o coração dos dois idosos transbordar de gratidão. Durante 10 dias, foram apenas uma família em férias. Construíram castelos de areia, nadaram em águas mornas, comeram sorvete até passar da conta, jogaram cartas à noite, contaram histórias sob as estrelas. Foi nessa viagem que Marcelo e Amanda tiveram uma conversa importante. Numa noite em que os meninos já dormiam e os pais descansavam na outra suíte, eles caminharam pela praia deserta. A lua cheia iluminava tudo com aquela claridade prateada que parece irreal. Amanda parou, olhou para o mar, respirou fundo e disse: "Eu quero adotar legalmente os meninos." Marcelo virou-se para ela, surpreso, mas não completamente. Amanda continuou, ainda olhando para o horizonte: "Eu sei que você é o tutor legal, que já está tudo resolvido juridicamente. Mas eu quero que meu nome também esteja naqueles documentos. Quero que eles saibam, oficialmente, que eu escolhi ser mãe deles, que não é apenas circunstância ou bondade, é amor verdadeiro e compromisso definitivo." As palavras dele saíram carregadas de emoção. "Você tem certeza? É um compromisso para sempre, mesmo que a gente tenha problemas, mesmo que as coisas fiquem difíceis entre nós." Amanda finalmente o encarou e seus olhos brilhavam. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Aqueles meninos são meus filhos, Marcelo. Do jeito mais real e profundo possível. Quero oficializar isso." Eles se beijaram ali, na praia vazia, sob a lua testemunha. No dia seguinte, contaram aos meninos sobre a decisão. A reação foi de pura alegria. Caio pulou no pescoço de Amanda, repetindo que agora ela seria mãe de verdade. Pedro, mais contido, apenas abraçou forte e disse que já achava que ela era. Lucas, sempre poeta precoce, comentou que amor não precisava de papel, mas que era bonito ter um mesmo assim.
De volta a São Paulo, iniciaram os trâmites legais. O processo seria demorado, mas não importava. O que importava era a intenção, o compromisso assumido publicamente. Cecília e Mário ficaram emocionados com a notícia, vendo naquele gesto a confirmação de que os netos estavam verdadeiramente seguros e amados. A vida seguia, cada dia trazendo pequenas vitórias e desafios cotidianos. Discussões sobre lição de casa, negociações sobre tempo de tela, conversas sobre amizades e pequenos conflitos escolares. Normalidade bendita daqueles que têm o privilégio de se preocupar com trivialidades porque as questões essenciais estão resolvidas. Há comida na mesa, há teto sobre a cabeça, há amor em abundância. E havia também, sempre, o cheiro doce de baunilha e açúcar queimado, porque a confeitaria permanecia sendo o coração de tudo, o lugar onde passado e presente se encontravam, onde memórias eram honradas e novas histórias eram escritas, uma fornada de cada vez. 2 anos se passaram desde aquela noite na praia de Ubatuba, e o mundo daquela família havia se transformado completamente. A adoção de Amanda foi oficializada numa cerimônia simples, mas profundamente significativa. Os meninos, agora com quase 9 anos, estavam presentes quando a juíza assinou os documentos finais. Pedro segurou a mão de Amanda com força. Caio não parou de sorrir um segundo. E Lucas, fiel à sua natureza emotiva, chorou de alegria. Marcelo, ao lado de todos, sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Não que duvidasse do amor ou compromisso de Amanda, mas havia algo libertador em saber que, aos olhos da lei e do mundo, aqueles meninos tinham 2 pais presentes, disponíveis, comprometidos. A confeitaria prosperava além de qualquer expectativa. Já eram 12 unidades espalhadas por São Paulo e região metropolitana, cada uma mantendo a essência familiar apesar da escala empresarial. Marcelo implementara um sistema onde funcionários antigos, aqueles que estavam desde o início, recebiam participação nos lucros e oportunidades de crescimento. Josefa, a moça tímida do interior que fora a primeira contratada, agora gerenciava 3 unidades e treinava novos coordenadores. Sua história de superação e lealdade era contada como inspiração para toda a equipe. Cecília e Mário, mesmo com a idade avançada, permaneciam ativos, não mais na linha de frente da produção, mas como figuras simbólicas e guardiães da tradição. Eles visitavam as unidades regularmente, conversavam com funcionários, provavam receitas novas, garantiam que nada daquilo que construíram com tanto suor se perdesse na expansão. Os netos eram sua alegria maior, e não havia semana em que não passassem pelo menos 2 dias juntos. Foi numa manhã de sábado, durante a rotina já tão estabelecida na confeitaria, que algo especial começou a se desenhar. Os trigêmeos chegaram mais animados que o usual, carregando mochilas com cadernos e lápis de cor. Amanda percebeu a agitação deles e perguntou o que tramavam. Pedro, sempre o porta-voz, explicou que tinham um projeto secreto e precisavam da ajuda dela, do tio Marcelo e dos avós. Intrigados, os adultos concordaram em participar. Os meninos então revelaram que queriam criar um livro de receitas da família. Não qualquer livro, mas um que contasse a história por trás de cada prato, que explicasse de onde vinham aqueles sabores, quem os criara, que memórias carregavam. Queriam entrevistar todos, anotar as receitas exatas, fotografar os processos, criar algo que pudesse ser guardado para sempre. A ideia tocou profundamente cada um. Cecília imediatamente se emocionou, lembrando de sua própria avó que lhe ensinara os primeiros doces. Mário puxou uma cadeira, pronto para contar cada história que guardava. Amanda pegou seu celular para fotografar. Marcelo observava tudo com um misto de orgulho e melancolia, pensando em como Júlia adoraria aquele projeto. Durante semanas, os sábados na confeitaria ganharam um propósito adicional que energizava todos. Entre uma fornada e outra, entre clientes atendidos e telefonemas de fornecedores, os meninos entrevistavam, anotavam meticulosamente, desenhavam com dedicação impressionante. Caio se revelou ilustrador talentoso,
criando desenhos coloridos para cada receita que iam muito além de simples rabiscos infantis. Ele desenhava os ingredientes com realismo surpreendente, criava bordas decorativas, ilustrava os passos principais com uma atenção aos detalhes que impressionava. Pedro organizava tudo metodicamente, como sempre fazia com tudo na vida. Criou um índice detalhado, separou as receitas por categorias lógicas: bolos, tortas, biscoitos, doces finos, sobremesas geladas, receitas especiais de datas comemorativas. Numerou páginas, fez referências cruzadas quando uma receita mencionava ingredientes de outra. Criou um sistema que faria inveja a qualquer bibliotecário profissional. Lucas escrevia as histórias com uma sensibilidade que impressionava não apenas a família, mas também as professoras na escola. Ele não se limitava a transcrever receitas mecanicamente, capturava a essência de cada prato, as memórias associadas, os sentimentos envolvidos. Escrevia sobre como aquele bolo de chocolate era o favorito da mãe quando criança, como aquele brigadeiro gourmet foi criado numa noite de insônia quando a avó tentava consolar o avô depois de um dia difícil. Transformava receitas em narrativas, ingredientes em personagens, técnicas em enredos emocionantes. Amanda percebeu que aquele projeto era mais que um livro de receitas. Era uma forma dos meninos se conectarem com a mãe que perderam, com a história que quase foi interrompida, mas que eles estavam ajudando a continuar. Cada receita que a avó ensinava vinha acompanhada de histórias sobre Júlia criança, Júlia adolescente, Júlia mãe. Os meninos absorviam tudo, construindo uma imagem mais completa de quem ela foi. Numa dessas tardes, Lucas fez uma pergunta que pegou todos desprevenidos. Tia Amanda, a senhora também pode colocar uma receita no livro? Algo que seja só seu para a gente lembrar. Amanda hesitou, sentindo todos os olhares sobre ela. Cecília foi quem incentivou. Claro que pode, querida. Você faz parte dessa história tanto quanto qualquer um de nós. Então Amanda contou sobre um bolo que sua própria avó fazia, uma receita simples de bolo de fubá com erva doce que ela não preparava há anos. Os meninos imediatamente pediram para fazer juntos. Naquela tarde, a cozinha da confeitaria se encheu do aroma diferente, uma lembrança da infância de Amanda misturando-se às memórias daquele lugar. Quando o bolo ficou pronto e todos provaram, houve consenso silencioso. Estava delicioso e definitivamente entraria no livro. O projeto tomou meses para ser concluído. No processo, outras pessoas foram incluídas. Josefa contribuiu com uma receita de seu tempo no interior. Funcionários antigos compartilharam variações que haviam criado ao longo dos anos. Até Felipe, o pai dos meninos que partira junto com Júlia, teve sua história incluída por meio de uma receita de brigadeiro gourmet que ele fazia nas festas de aniversário dos filhos. Quando finalmente terminaram, depois de meses de trabalho dedicado, o resultado era impressionante, de uma forma que ninguém havia antecipado completamente. Um caderno grosso encadernado artesanalmente, com capa dura decorada por Caio, usando técnicas de colagem e aquarela, mostrando uma mesa farta cercada por uma família de mãos dadas, textos escritos por Lucas numa letra cuidadosa que melhorava a cada página, revelando sua evolução no processo. Organização meticulosa de Pedro, com índice remissivo, marcadores coloridos, notas de rodapé explicativas, fotografias de Amanda que documentavam cada etapa, cada ingrediente, cada resultado final. Receitas ditadas por Cecília com a paciência de quem sabe que está preservando mais que instruções culinárias, mas sim uma forma de amor materializada em medidas e técnicas. Histórias contadas por Mário sobre os primeiros tempos, sobre clientes especiais, sobre conquistas que pareciam impossíveis. Participações emocionadas de toda a família e equipe, cada um contribuindo com suas memórias, suas variações, seus segredos culinários guardados. Era mais que um livro de receitas, era um legado materializado, uma história tangível, um documento que provava que a família havia sobrevivido à tempestade e saído fortalecida. Decidiram fazer uma apresentação oficial num domingo especial. Fecharam a confeitaria para clientes
e organizaram um evento só para a família, funcionários, próximos e amigos queridos. Montaram mesas compridas, prepararam todas as receitas que constavam no livro, decoraram o espaço com fotos antigas e recentes. Era uma celebração de tudo o que construíram juntos. O momento mais emocionante foi quando os 3 meninos subiram num pequeno palco improvisado para apresentar o livro. Pedro começou explicando o projeto, o porquê de terem decidido fazer aquilo. Caio mostrou algumas das ilustrações, contando detalhes engraçados do processo criativo. E Lucas leu um texto que escrevera especialmente para aquela noite. Com voz ainda infantil, mas surpreendentemente firme, ele falou sobre família, sobre como ela não é apenas sangue, mas escolhas diárias de estar presente. Cada palavra saía carregada de uma sabedoria que não deveria pertencer a alguém tão jovem, mas que era resultado de ter amadurecido rápido demais, de ter enfrentado perdas que nenhuma criança deveria enfrentar. Falou sobre a mãe e o pai que partiram, mas que viviam em cada receita testada, em cada gesto de carinho na cozinha, em cada lição sobre perseverança e amor. Descreveu memórias que tinha deles, pequenos momentos que guardava como tesouros. A mãe cantando enquanto batia a massa, o pai provando cada criação e fazendo elogios exagerados só para vê-la sorrir. Falou sobre os avós que ensinaram que sucesso se constrói com honestidade e trabalho duro, que não existem atalhos para a excelência, que o respeito se conquista com consistência. Mencionou a história deles, como começaram do nada e construíram um império baseado apenas em talento e dedicação, sem jamais comprometerem seus valores ou enganarem um cliente sequer. Falou sobre o tio que abriu mão de facilidades, que recusou promoções que exigiriam viagens constantes, que reestruturou sua vida inteira para criar 3 meninos que não eram dele, por obrigação biológica, mas eram por amor verdadeiro e escolha consciente. E falou sobre Amanda, demorando-se nessa parte com um carinho especial. A mulher que poderia ter seguido sua vida tranquila, que tinha seus próprios sonhos e planos, mas escolheu abraçar a confusão, o desafio, a maravilha indescritível de ser mãe de 3 meninos bagunceiros e complicados de uma vez só. Que nunca tentou apagar memórias ou tomar lugares que não lhe pertenciam, mas simplesmente criou um espaço novo, único, seu, onde amor não competia, mas se multiplicava. Quando ele terminou, não havia olho seco no ambiente. Cecília chorava abertamente, amparada por Mário, que também limpava lágrimas discretas. Marcelo tinha o rosto entre as mãos, ombros tremendo. Amanda estava atrás dos meninos, e quando Lucas terminou de falar, ela os abraçou aos 3, apertando como se quisesse fundir aqueles corações num só. A festa seguiu madrugada adentro. Comeram até não poder mais, provaram cada receita, contaram histórias, riram, choraram, celebraram. Era encerramento de um ciclo e início de outro. O livro de receitas representava mais que comida, representava continuidade, cura, transformação. Nas semanas seguintes, o livro foi copiado para cada membro da família. Cecília mantinha o original guardado como tesouro. Amanda colocou uma cópia na cozinha de casa, usando-a regularmente. Marcelo levou uma cópia para seu escritório, folheando em momentos de estresse ou saudade. E os meninos tinham suas próprias cópias, já manchadas de uso porque preparavam as receitas constantemente. A vida, como sempre faz, continuou trazendo novidades. Pedro desenvolveu interesse por química, fascinado pela ciência por trás da confeitaria. Caio descobriu paixão por fotografia, sempre com uma câmera na mão, registrando momentos. Lucas continuou escrevendo, enchendo cadernos de poesias, contos e reflexões profundas. Marcelo e Amanda, consolidados como casal e como pais, começaram a pensar em expandir a família biologicamente. Não por necessidade de substituir nada ou preencher vazios, mas simplesmente porque sentiam que tinham amor sobrando. Conversaram abertamente com os trigêmeos sobre isso, garantindo que nada mudaria no amor que sentiam por eles. Os meninos reagiram com entusiasmo, principalmente Caio, que já planejava ser o irmão mais velho responsável. Cecília e Mário,
Apesar de cansados, mantinham-se firmes, movidos pelo amor àquela família que se multiplicava. Eles sabiam que o tempo era finito, mas aproveitavam cada momento, cada abraço, cada riso compartilhado. Numa noite qualquer de terça-feira, sem nada de especial programado, a família estava reunida na sala. Os meninos faziam lição, Amanda corrigia provas de um projeto social, Marcelo revisava documentos. A televisão tocava baixo ao fundo, mais como ruído ambiental que entretenimento. A cena era absolutamente comum, trivial até. Mas foi nessa trivialidade que Marcelo teve uma epifania. Olhou ao redor, viu aquelas pessoas que amava simplesmente existindo juntas, sem drama, sem crise, apenas sendo. E percebeu que aquela normalidade bendita, era a maior conquista de todas. Não o sucesso empresarial, não o reconhecimento público, não os prêmios que a confeitaria acumulava. O maior triunfo era ter transformado tragédia em recomeço, ter construído um lar onde o amor fosse verbo, ação, escolha diária. Amanda percebeu o olhar dele e sorriu, interrogativa. Ele apenas balançou a cabeça, retribuindo o sorriso. Não precisava explicar. Depois de tantos anos juntos, algumas coisas dispensavam palavras. Os anos continuaram passando, trazendo mudanças naturais. Os meninos cresceram, entraram na adolescência com todos os desafios que isso implicava. Houve brigas, desentendimentos, portas batidas, lágrimas derramadas. Mas também houve conquistas, celebrações, cumplicidade profunda. Pedro se tornou um jovem sério e dedicado, com planos de estudar engenharia química, sonhando em unir ciência e confeitaria de formas inovadoras. Caio, o espírito livre, queria ser fotógrafo profissional, documentar histórias como a deles, mostrar ao mundo que beleza existe mesmo nas narrativas imperfeitas. Lucas seguiu a vocação literária, escrevendo constantemente, publicando contos em revistas escolares, sonhando em um dia escrever um livro sobre sua própria família. A confeitaria continuou crescendo, mas sempre com a essência preservada. Cada nova unidade inaugurada trazia uma foto da família original na parede, lembrando funcionários e clientes de onde tudo começou. As receitas permaneciam as mesmas, preparadas com os mesmos ingredientes, carregando os mesmos significados. Cecília e Mário, já muito idosos, diminuíram o ritmo, mas nunca pararam completamente. Até o último de seus dias, quando suas forças finalmente se esgotaram naturalmente após vidas longas e plenas, estiveram envolvidos com aquilo que amavam. Partiram com semanas de diferença um do outro, como se não conseguissem existir separados depois de uma vida inteira juntos. Deixaram um vazio imenso, mas também um legado sólido, impossível de ser apagado. Os trigêmeos, já adolescentes maduros, honraram os avós mantendo vivas todas as tradições. O livro de receitas ganhou novas páginas, novos capítulos, novas histórias. A família se expandia, amigos viravam parentes, funcionários se tornavam parte do clã. E numa tarde qualquer, décadas depois daquela primeira fornada de bolos feita por uma mulher de mãos habilidosas numa casa simples, Marcelo estava na confeitaria, principal quando viu uma cena que o fez parar. Lá estava Pedro, agora adulto formado, ensinando química aplicada à confeitaria para novos funcionários. Ali estava Caio, fotografando cada etapa de uma receita nova para as redes sociais da empresa. Acolá estava Lucas escrevendo a história daquela nova criação para o site. Ao lado deles, os próprios filhos, a nova geração que continuaria aquela história. E Amanda, ainda linda, ainda dedicada, circulava entre todos, orientando, sugerindo, amando. Marcelo sentiu o peito apertar, mas era aperto bom, daqueles que significam gratidão profunda. Ele pensou em Júlia, como sempre pensava, mas agora sem a dor dilacerante de antes. Pensou com carinho, com saudade suave, com certeza de que ela estaria orgulhosa. Orgulhosa dos filhos que criou nos primeiros anos, orgulhosa do irmão que honrou sua memória, orgulhosa da cunhada que se tornou mãe verdadeira, orgulhosa daquela família que teimou em seguir em frente, sem esquecer de onde veio. O cheiro de baunilha e açúcar queimado invadia tudo,
como sempre invadiu, como sempre invadiria. Porque aquele aroma não era apenas de comida, era de lar, de história, de amor que atravessa gerações, que sobrevive a perdas, que se reinventa quantas vezes for necessário. E, ali cercado por aquelas pessoas que eram sua família, não por acaso do destino, mas por escolha consciente de todos os dias, Marcelo finalmente entendeu a lição mais importante que a vida tinha a ensinar. Família não é aquela que começa com você, é aquela que você escolhe continuar. É esse amor que se planta, se rega, se cultiva. É essa presença que se sustenta mesmo quando tudo conspira contra. É essa coragem de recomeçar, usando os pedaços quebrados para construir algo novo, igualmente belo, infinitamente valioso. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Amanda, Pedro, Caio e Lucas tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e família, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que mesmo nas maiores tragédias, podemos encontrar recomeços doces e significativos. Te esperamos no próximo episódio, trazendo mais uma história que vai fazer você acreditar na força do amor e da família.